Olá, boa tarde a todos. Gravar aqui, pessoal, mais uma mensagem para deixar como conselho para as nossas vidas, né? Esses dias tem sido uma luta acirrada. Existem os inimigos externos e existem os inimigos internos. E é em cima disso que eu tenho vivido ultimamente, umas lutas que eu tenho passado, perseguições na mente, perseguições na alma, perseguições de fora, problemas com a família, problemas com o filho, em que se a gente não tiver aos pés do Senhor Jesus, buscando a sua face, a sua graça, a cada instante, a cada momento, como Paulo disse, orai em todo tempo no Espírito. Temos que andar orando direto. Não tem como simplesmente a gente buscar a Deus no dia de ir para a igreja, na oração da manhã, talvez na oração da noite, quando for dormir, porque só isso não basta. Eu sempre trago à memória o que o salmista fala no Salmo 1, né? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a todo instante. Trazer à memória sempre o que nos dá esperança. E só o que nos dá esperança são as promessas, as misericórdias do Senhor que não têm fim. E as misericórdias do Senhor estão em todos os textos da Bíblia. A misericórdia do Senhor, uma das misericórdias do Senhor que eu vejo claramente é Deus sempre despertar o nosso ânimo com o seu conselho. É sempre nos fortalecer por meio da sua palavra. Isso quando nós buscamos o conselho de Deus. O conselho de Deus é por toda a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que buscar o conselho de Deus. Aprender com ele. Então, eu quero fazer menção de uma palavra que o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, eu acho muito forte, muito instrutiva. Essa passagem que Paulo ele fala que existe um mal dentro de nós. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa é a terceira mensagem que eu estou gravando, viu, meus irmãos? É a terceira mensagem e já tem algumas pessoas visualizando, tem algumas pessoas que estão se inscrevendo, muito poucas ainda, mas é o suficiente. As poucas que estão vendo é o suficiente. Eu não quero que tenham muitos seguidores e muitos inscritos, eu só quero que os poucos que tenham possam absorver algo da parte de Deus que está saindo por meio da minha simples vida. Estou aqui no meu quarto, na simplicidade do meu quarto, qual eu vivo momentos felizes. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Capítulo 7, né, da Epístola de Paulo à igreja que estava em Roma naquela época e também para nós que vamos ouvir. Essa palavra, ela se faz viva neste momento. Eu quero deixar claro, trazer à memória 4:12 de Hebreus, né, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, se ela é viva, ela se faz viva e eficaz neste momento agora em que nós vamos meditar nela. O versículo é o 14, certo? Vou ler a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Eu fico pensando como quando Paulo começou a descobrir que o pecado muitas vezes dominava ele, mesmo antes dele ter conhecido a Jesus. Porque, falando de mim também, antes de eu conhecer Jesus, eu era conduzido pelo pecado e ele tinha total domínio sobre a minha vida. Eu simplesmente nem me preocupava, não tinha temor. O Espírito de Deus não tinha me convencido dos meus pecados, não tinha me convencido de que eu estava errado e que eu precisava de uma mudança. Então eu vejo que Paulo passou por isso também, porque essa revelação de entendimento que ele teve quando transmitiu sua experiência à igreja de Roma, porque a gente vê que ele fala na primeira pessoa, para que, porventura, os irmãos da igreja de Roma viessem a se identificar e dizer, isso aí acontece comigo também, o que o irmão Paulo está falando, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e sempre quer me prender debaixo da lei do pecado, quer me obrigar a praticar o pecado. E nós sabemos que muitas vezes nós deslizamos em palavras, em atitudes, em gestos, em contradições, há sempre uma luta, há sempre uma perseguição maligna para continuar tentando nos prender debaixo da lei do pecado. Esses dias eu tive uma fraqueza. Eu não sou perfeito. Eu, como cristão, eu já fui dependente químico, eu já errei demais na minha vida. E eu tive um problema aqui com meu filho, sabe, que tem me dado um pouco de trabalho. E eu peguei um cigarro e fumei. Acendi, assoprei. E na mesma hora a minha alma ficou angustiada, me cobrou, ficou sufocada. Porque eu não quero fumar. Eu não quero que pecados externos venham ainda a me dominar, já basta os internos, já basta os inimigos internos que eu tenho dentro de mim. Aí eu pegar com a minha mão algo que é nocivo à minha saúde, que tira a minha comunhão com Deus e eu colocar na boca para fumar, isso eu não aceito. Eu não aceito, eu não me conformo. Eu não me conformo com essa ferramenta do mundo, sabe? Mas eu busco ter uma renovação de entendimento. Eu não aceito o mal me dominar mais. Eu acho que a grande diferença de ser cristão, de servir a Deus, de se esforçar para ser cristão, é o que Paulo mesmo disse na mesma carta, é não se conformar com este mundo, mas ter uma transformação de mente e compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que para fazer a vontade de Deus, que a própria palavra afirma que é boa, perfeita e agradável, nós temos que fazer um esforço além das nossas forças. Só a nossa força não é o suficiente. Por isso que Paulo disse também aos Coríntios, quando estou fraco, então sou forte. Porque quando a minha força se acaba, quando as minhas forças se acabam, eu tenho que clamar pela força que vem do Senhor Jesus, porque a graça dele é que nos basta. A graça dele é que nos fortalece, que nos capacita para continuar a perseverar na luta contra o pecado.
Então, meus irmãos, eu vejo nos meus membros também, eu me identifico muito com o que Paulo fala, que ele tem prazer na lei de Deus, eu também tenho prazer na lei de Deus, eu sei que é o certo a se fazer, mas eu muitas vezes me encontro debaixo da lei do pecado, muitas vezes eu me encontro ainda na lei, porque a lei mosaica para mim hoje representa o meu esforço próprio, que nunca aperfeiçoou nada. Tem um texto na Bíblia que fala, que eu não estou lembrado bem aonde diz assim que a lei nunca aperfeiçoou nada. Tanto que a lei veio por meio de Moisés, que foi um homem que morreu e não ressuscitou e não ascendeu os céus. Mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. E é por meio da graça e da verdade que nós conseguimos a cada dia lutar, perseverar, para não sucumbir completamente diante da influência do adversário, sucumbir diante do próprio pecado que pode nos destruir. Então, irmãos, que nós possamos juntos meditar nessa palavra e sempre reconhecer também que nós somos miseráveis, que muitas vezes, quando nós estamos na nossa arrogância, na nossa autossuficiência, de querer resolver as coisas do nosso jeito, é necessário a gente lembrar que só existe um que pode nos livrar do corpo desta morte. Só um que pode nos livrar das vontades malignas da nossa natureza humana, carnal, maligna e diabólica. O apóstolo Tiago é enfático em dizer que a sabedoria da terra, a sabedoria terrena, ela é animal, maligna e diabólica. O diabo muitas vezes ele faz a gente pecar porque ele plantou o pecado na nossa carne, ele plantou o pecado na natureza humana. E esse pecado, só há um que pode subjugar, só há um a quem nós podemos recorrer para vencer esse mal que mora em nós, vencer esse impostor, esse mentiroso que há em nós. Capítulo 10, de 2 aos Coríntios, fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Eu vou ler aqui junto com vocês, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, para a gente entender como nós podemos superar, como nós podemos vencer o mal, a lei do pecado, que quer nos prender, quer nos aprisionar e não nos deixar servir a Deus. Veja bem o que diz, capítulo 10 de 2 aos Coríntios, versículo 4 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por meio das armas espirituais, por meio da força que nós podemos ter por meio da fé em Jesus Cristo, é que nós vamos conseguir destruir essas fortalezas. Existem fortalezas na nossa mente, existe uma força maligna que tenta nos arrebatar da presença de Deus para o reino das trevas novamente, porque Jesus, ele já nos tirou do reino das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Deus, ele fez isso. Por meio de Jesus Cristo, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino, para a presença do Filho do seu amor. Mas só que nós somos fracos e durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada para o céu, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado e nos percebermos e não vigiarmos, muitas vezes nós iremos novamente se encontrar no vale da sombra e da morte, por mais que a gente saiba que o Senhor estará conosco. Diz aquela palavra, né, que o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Se a gente não tiver cuidado em
em buscar continuamente a presença de Deus, em se exercitar na palavra da verdade, a gente pode novamente se encontrar na região da sombra da morte. E só essa luz, só a luz de Jesus Cristo iluminando o nosso entendimento todos os dias, só assim nós poderemos ter os nossos passos conduzidos pelo caminho da paz. Tito, ele fala, tem uma palavra que Tito fala, que ele é muito incisivo, movido pelo Espírito Santo. Ele fala no capítulo 2, eu quero ler também com vocês, você pode tomar nota e depois meditar, porque Deus, ele tem algo a revelar para você, porque Deus, ele sempre quer ter uma conversa, um particular com seus filhos. A minha esposa, ela que me ganhou para Jesus, muitas vezes ela dizia, quando eu estava completamente embrutecido como um animal, ela dizia para mim, Deus quer ter um particular com você. Então, eu te aconselho, você que está ouvindo essa mensagem, que você busque a presença de Deus e busque ter um particular com Deus. Busque ter uma comunhão, um momento pessoal, só você e Deus. Olha só o que Tito fala, capítulo 2, versículo 11 e 12. E eu vou ler o 13 também, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Lê o 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Lê o 14, que é muito bom. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. O Senhor está sempre nos ensinando. A gente começa a meditar num texto da Bíblia e o Espírito de Deus nos leva a outros e outros que se discernem com aquele mesmo texto e vai nos dando aos poucos as ferramentas para nós vencermos esse mal que está nos nossos membros, que todos os dias tenta nos prender debaixo da lei do pecado. Temos que buscar sempre o conselho de Deus. Temos que nos render à sua vontade. Uma vez eu, por conta do meu passado, eu fui preso. Eu fui preso que eu estava delinquindo, um tempo que eu usava droga, e um dia a polícia chegou para me prender. E quando ele disse mão na cabeça, eu não tinha outra escolha a não ser colocar a mão na cabeça e me render e ficar de joelho à lei. Fiquei de joelho diante da lei, porque a lei também é de Deus. As autoridades que existem foram constituídas por Deus. E nós só podemos ter o louvor dela se nós fizermos o bem. Agora, se não fizermos o bem, Ele vai trazer a espada sobre nós. Mas o que eu quero dizer é sobre o que eu falei da palavra se render. Eu me rendi a algo que era mais forte que eu no dia que eu fui preso. E isso obrigado. Ou eu me rendi ou eu levava um tiro ou uma grande pisa. Mas o que é que está faltando para eu, para você, nos rendermos completamente ao amor de Deus? Por que nós não deixamos, muitas vezes, o Senhor Jesus nos vencer? Por que nós não nos rendemos à sua vontade? Por que nós não admitimos completamente, sem reservas para querer pecar novamente, Senhor? O Senhor venceu, mais forte do que eu. O Senhor prevaleceu contra mim. Eu me rendo à tua vontade. Talvez alguém pense assim, irmão, já me rendi, mas é porque depois eu volto a me levantar e quero fazer do meu jeito, pois então você vai se render todos os dias. Todos os dias nós temos que nos render, nos entregar ao Senhor, consagrar a nossa vida, a nossa mente, os nossos atos, o nosso trabalho. Temos que nos consagrar a Deus.
temos que praticar o nosso culto racional, não podemos nos conformar com este mundo, mas temos que querer apresentar os nossos corpos, a nossa vida, de forma santa e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional, esse é o nosso culto pessoal. Miserável homem que somos, né? Quem pode nos livrar do corpo desta morte? Aí, dando continuidade, Paulo, no capítulo 8, também aos Romanos, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é? Como é que a gente consegue não ser mais condenados, estar em condenação? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu digo assim, eu estou em Cristo Jesus, mas como é que está o meu andar, o meu viver? Eu estou em Cristo Jesus, o Senhor está em mim, o Espírito Santo está em mim, Ele vive comigo, Ele habita em mim, mas às vezes eu estou andando segundo a carne. Quem chama mais a minha atenção é minha esposa. Hoje ela disse algo para mim que eu tenho até vergonha de dizer para vocês, mas fez eu me perceber, porque eu tenho que mudar em muitas coisas. Ela disse que eu faço coisas ainda do mesmo jeito que eu fazia quando eu ainda nem tinha aceitado a fé. Parece que tem coisas que estão enraizadas na nossa natureza humana. Temos que acender o nosso espírito, temos que acender a nossa lâmpada. O Senhor mantém a nossa lâmpada acesa, mas nós não podemos apagar essa lâmpada. Nós somos a luz do mundo, nós não queremos mais andar em trevas, mas para isso nós temos que continuar com a nossa lâmpada, com a nossa luz acesa. O Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, mas se eu pegar essa luz e iluminar o meu caminho e iluminar os meus passos, para o Senhor endireitar as minhas veredas, eu tenho que reconhecer a Ele em todos os meus caminhos. Em Provérbios diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, para o Senhor endireitar as minhas veredas, eu tenho que fazer um esforço. Reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Colocar Ele diante de mim. Salmo 16, o salmista diz: tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. É tipo também aquele filme, né? Em seus passos, o que Jesus faria. Quando a carne estiver nos sufocando, quando a nossa natureza humana estiver nos sufocando, querendo fazer você ter raiva, querendo fazer você não perdoar, não pedir perdão, não reconhecer os seus pecados, quando a sua natureza humana estiver lhe vencendo, é hora de parar, de respirar fundo e perguntar a si mesmo. Eu pergunto a mim mesmo às vezes: Leandro, em seus passos, no seu lugar, o que Jesus faria? Então, irmãos, nós temos essa consciência. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está implantada em nós. Tem como nós sabermos o que Jesus faria se fosse Ele no nosso lugar. E nós temos que aceitar a vontade dele, porque a vontade dele confronta a nossa vontade. A batalha da luta contra o espírito, da carne contra o espírito, ela é contínua. Ela foi tão forte, irmãos, que quando Jesus estava no Getsemane, prestes a ser preso, pois ele sabia muito bem o que ia acontecer, porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Hernandes Dias Lopes, numa mensagem, ele fala que naquele momento se travou uma batalha titânica e sangrenta. Sangrenta porque o pavor, o medo, Jesus ficou horrorizado, apavorado de tal forma que ele suou sangue. Mas ele só venceu naquele momento de oração porque ele se rendeu à vontade de Deus. Que nós possamos nos render. Que nas nossas lutas nós possamos nos render completamente à vontade do Senhor. Porque foi assim que ele disse: passa de mim, Pai, esse cálice.
Portanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas ele pediu, ele estava com medo. Talvez você sinta medo. Talvez você não queira passar pelas lutas que você está passando. Mas o Senhor te diz por meio dessa palavra: o que você está passando, você precisa passar. Porque tem coisas que, se nós não passarmos, que nós não queremos, sem elas nós não aprenderemos nada. As dificuldades, os desertos, as lutas, as afrontas, as humilhações, é para nos ensinar que nós não somos desse mundo. O Senhor me traz à memória agora, talvez saia até um pouco do contexto, mas é a palavra de Deus e eu vou falar. Rico e Lázaro. O rico só teve bens, vivia arregaladamente. E Lázaro vivia humilhado. Só comia as migalhas que caía da mesa do rico. Que você coma só as migalhas do mundo. Que você não queira viver arregaladamente. Os que usam deste mundo, seja como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O tempo se abrevia, irmãos. O tempo se abrevia. Quando nós alimentamos a nossa vontade carnal, quando nós não subjugamos o nosso corpo e não o reduzimos à servidão, o nosso corpo subjuga o nosso eu espiritual e o reduz à servidão. O texto que Paulo fala no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, ele diz: portanto eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo diz: quanto ao viver não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não se incomode, não deixe ninguém te incomodar. Aceite o opróbrio de Cristo. Aceite ser humilhado, aceite ser desprezado. Aceite viver simplesmente nessa vida. Coma só as migalhas desse mundo. Seja como aquela mulher que foi tão humilde que disse: Senhor, pelo menos as migalhas para mim tá bom. A mulher que corria atrás de Jesus, né? Seja humilde, viva uma vida simples. Aprenda com o mestre da humildade. Ele venceu tudo em oração. Eu tenho um mentor, eu chamo ele de mentor, é o Denner Feijó. Me ensinou muita coisa. Todos os dias ele manda uma mensagem para mim, uma meditação da palavra de Deus. É um pequeno áudio. E o conselho de hoje fala que nós devemos aproveitar as primeiras horas do dia assim que nós acordamos para meditar no Senhor, para nos fortalecermos no Senhor. Não deixe para buscar a Deus, para orar, para dizer: ai meu Deus, me ajuda quando o problema vier. Se previna, se fortaleça, se imunize. Tome a dose mais forte todas as manhãs no silêncio da madrugada. Assim você vai estar imunizado para o restante do dia. Hoje eu negligenciei